O assunto de hoje é a saúde infantil. Nós estamos aqui com a odontopediatra Tatiana Fidalgo. Ela é professora da UERJ e coordenadora de uma pesquisa sobre o uso do colar de âmbar em bebês. Tatiana, eu queria que você começasse explicando para a gente por que as pessoas utilizam esse colar nos bebês. Bom, boa tarde, Beatriz. Primeiro, eu queria agradecer o convite. É um tema muito comum nas famílias brasileiras. Todo bebê passa por isso, toda família passa por isso. Então, lá pelos 6 meses de idade, o primeiro dente de leite irrompe na boca. Então, o dente é, rompe a gengiva e causa uma inflamação ali local, pode gerar um desconforto. Muitos bebês têm dificuldade de se alimentar, ficam mais irritados, atrapalha o sono, mudando, impactando na qualidade de vida daquela família. Então, durante alguns anos, né, algum tempo atrás, era muito usada uma pomada anestésica para aliviar esse sintoma, esse incômodo do bebê, ele poder se alimentar, ele poder dormir, gerar um conforto maior. Só que essa pomada hoje ela não é mais recomendada, porque ela tem a composição dela é anestésica e a gente não deve expor o bebê a um anestésico, né, tão jovem. Então, as famílias buscaram uma alternativa um pouco mais natural para resolver essa situação, para melhorar essa situação. E as alternativas são variadas. A gente vai falar um pouco mais para frente. E aí veio o colar de âmbar. O colar de âmbar ele ganhou muita força nos últimos anos, depois do surgimento de uma pessoa muito famosa, uma modelo famosa, que começou a usar esse colar nos filhos e aí ganhou a mídia, diversas celebridades no Brasil e fora do Brasil usando também. Isso começou um estímulo e começou e trouxe para um apelo natural. Então também servia para a família sinalizar que aquela família era uma família que prezava por coisas naturais, produtos naturais, né? E aí, por que o colar de âmbar, né? Vamos lá. Existem duas teorias, né? Dois princípios que essas famílias podem seguir para adotar o colar de âmbar. Antigamente, o colar de âmbar ele era usado pelos romanos, acreditando, tendo uma crença de que aliviava dores de garganta, infecções, doenças. Era algo muito místico, né? Então, era mais pautado nas crenças, né, e se usava isso. Na Segunda Guerra Mundial, né, os alemães se conta que os alemães usavam o colar de âmbar para aliviar fraturas de dentes, né, depois na guerra. E aí se pode ter uma luz, um indício de que pode ter uma associação, possa ter surgido essa associação. Então passa pelo misticismo, que foi o que a gente falou aqui, mas passa também por uma crença de que o colar de âmbar tem uma atividade anti-inflamatória, porque ele tem na sua composição um componente que se chama ácido succínico. E esse ácido succínico, ele seria, né, os defensores, quem acredita nessa teoria, acredita que ele seria liberado em contato com a pele do bebê e causaria uma atividade anti-inflamatória, né? São os riscos para o bebê na utilização desse colar? Ele é muito usado com poucos estudos, mas o que a gente já sabe que existe e que já tem estudos comprovando e relatos, né, de responsáveis reportando, é que ele tem um alto risco de enforcamento. Então, a criança, nos primeiros meses de vida, ela não tem ah, ah, os instintos de sobrevivência, né? Então ela pode puxar aquele colar, continuar puxando o colar e promover o enforcamento. As contas, né, do colar, aquelas bolinhas do colar, elas são pequenas, pode romper o nylon, né, do colar, e essas bolinhas serem aspiradas, a criança ainda não tem um reflexo ainda de, né, de colocar para fora, a noção do perigo, então pode aspirar e asfixiar a criança. Isso já tem alguns relatos de morte envolvendo o colar de âmbar. E é por isso que, dada a sua ineficiência, assim, a não comprovação da sua eficiência, né? E esses riscos, em 2007, a Sociedade Brasileira de Pediatria não recomendou, né, alertou os brasileiros, né, sobre os possíveis riscos e recomendando o não uso. E de acordo com esses resultados que você identificou, eu queria que você falasse um pouco sobre a importância da divulgação deles. Então, esses resultados mostram, né, para aquelas pessoas que usam o colar buscando
um meio mais natural, né, de você resolver aquela situação que é um pouco incômoda para o bebê, para aquela família que gera ansiedade, muitas vezes um primeiro filho, ele não vai funcionar, né. E além de não funcionar, porque não tem essa tal substância que teria essa atividade inflamatória, pode gerar um risco para o seu bebê, para o bebê daquela família, porque ele pode deglutir, ele pode se enforcar, tem um risco ali de enforcamento e não tem função. Então, para que que a gente vai usar algo que não tem função, né, não tem benefício e apresenta riscos, né? Qual é a recomendação para os responsáveis? A gente já sabe que não deve usar o colar, mas o que deve fazer? Bom, o colar está contraindicado, né, assim, além dos não benefícios, do risco, além do valor que é caro, então muitas famílias não teriam nem acesso, além dos riscos. Essa pomada, ela também deixa claro que ela não é mais, indicada atualmente, mas as famílias têm soluções e muito acessíveis para conseguir alívio desse desconforto inicial do nascimento dos dentes. Uma das soluções seria os mordedores em gel. Então, mordedores com conteúdo em gel, a gente consegue colocar no congelador ou na geladeira e ofertar para aquela criança morder, ele mais geladinho, que o frio tem uma ação analgésica ali de conforto, um anti-inflamatório também. Então a gente pode ofertar esses mordedores. Uma solução ainda mais, democrática, né, e barata, né, acessível para todo mundo, seria ofertar frutas. Então, assim, crianças que já fizeram a introdução alimentar, né, que geralmente acontece aos 6 meses, mas que já estão numa introdução alimentar, pode ofertar frutas mais geladas, né, pode fazer o picolé de frutas. Então é, uma banana, por exemplo, com muita pouca água, sem açúcar nenhum, só a banana batida com um pouquinho de água, colocar no congelador e dar para a criança ofertar se ela já estiver na introdução alimentar. Crianças que estejam fazendo aleitamento, por exemplo, né, que estejam a mãe esteja amamentando, né, pode fazer o peitolé, que nada mais é do que seria colocar congelar o leite materno, né, tirar com todo o cuidado, que a gente sabe, todos os cuidados necessários, colocar no freezer e oferecer, né. Leite em livre demanda, se a criança usa fórmula também, porque aquilo vai, né, se a criança já estiver em introdução alimentar, pode ser que demore um pouquinho mais, mas, e ofertar carinho, aconchego, colo, né, afeto. E é importante frisar, sabe, Beatriz, que essa é uma etapa muito comum, né, muito natural, que muitas famílias vão passar. Então a gente deve, né, as famílias devem encarar esse processo com muita naturalidade, que é uma etapa natural ali daquele bebê, né, dele seguir.